vou até complementar assim, com exemplos. Eu acho que tem duas demandas que a gente vê aqui muito claras, né? E posso até citar os exemplos aí. Tem algumas empresas que a gente atende que elas já vêm com a pauta, elas vêm com essa tríplice. Nós queremos falar desses assuntos e distribui isso, às vezes numa ordem lógica, às vezes simplesmente os temas são esses, a gente, ao longo do tempo, vai definindo como uma reunião de pauta normal. Então, por exemplo, o Itaú, que a gente já atende há um bom tempo, né? A parte de relações com investidores, não é o Itaú Varejo, é o Itaú para quem compra a ação do Itaú. Tá? Eles se programam direitinho, tá? Vai ter divulgação de balanço de tal mês, a gente vai falar disso naquele mês, o Itaú lança um programa disso aqui, a gente vai falar disso nesses meses. Tal. Tem uma boa audiência, esse podcast chama Investcast Itaú. Ele é desse jeito, o Robert Half, que a gente atende, faz a mesma coisa, né? Ó, temos temas aqui para falar de RH tal, e vamos neles. O Tegma, que a gente começou a trabalhar agora, a mesma coisa, sabe assim, ó, temos uma trilha agora tal. E tem aqueles, Gil, que a gente é muito baseado em entrevista. E entrevista, geralmente, com C-level, né? O mínimo é gerente, mas geralmente é diretor, VP ou CEO. Aí, a gente inverte um pouco, né? A gente pegou um pouco o jeito de falar assim, cara, a minha audiência, então a gente faz um call de briefing, por exemplo, e fala assim, ó, minha audiência é constituída por esse perfil. Nos episódios anteriores, a gente falou de tais assuntos e a gente cobre determinados assuntos. Então, um exemplo, a Algar Tech, a Algar, nossa cliente, e o Algar Tech é o Think Tech, né, o podcast deles, que dá super certo em tecnologia, que o podcast fala de tecnologia como meio e não como fim. E ele é muito voltado para pessoal de TI e de CX. Expliquei isso. Geralmente, esse cara que vem, CEO, C-level, diretor, tal, ele é preparado o suficiente para sugerir um tema legal, porque quando você deixa o convidado na zona de conforto, vem insights muito bons, né? Então, essa semana que eu gravei vai para o ar ainda, vai demorar, mas um executivo, né? Vai ser público, eu posso falar, da Sodexo, né? E ele deu uma aula de Open Finance, né? Open Banking, Open Insurance, o cara dá palestra disso, tal, Paulo, ele chama. A gente está falando de tecnologia como meio e não como fim, né? Então, como é que o Open vai beneficiar a sua empresa? Se eu chego para ele com um tema assim, olha, eu queria que você falasse do mundo das fintechs, da área de alimentação, tal, não é a zona de conforto dele, né? Então, da mesma forma, é um balanço, assim, né? E, claro, nessa reunião você tem que saber dizer não. Fala, putz, cara, desculpa, mas você tá saindo um pouquinho aqui. Eu receio que esse podcast não vai ter audiência, porque o público vai bater o olho no título e vai ouvir 3 minutos, se tanto, e vai cair fora, né? Então, eu acho que são esses dois jeitos de fazer, tá? Que funcionam.